Bem, senhores, começamos agora o estudo do tema ação penal. É um tema que é disciplinado no Código de Processo Penal dos artigos 24 a 62. Então, como sempre, digo a vocês que é extremamente importante que, além de acompanhar as nossas aulas com um caderno, elaborando um resumo detalhado de tudo que for tratado aqui, também é importante que você faça a leitura desses artigos na sua casa. Uma leitura atenta, repetidas vezes, até que você tenha a convicção de que, se a questão da sua prova copiar e colar um desses artigos no dia do seu concurso, você será capaz de acertar essa questão. Porque 80% das questões de prova fazem exclusivamente isso. Então, eu nem vou assistir a aula, eu vou só ler a letra da lei. Você não vai fazer isso porque você não pode correr o risco de perder uma questão que o seu concorrente que assistiu a aula vai acertar. Então, vamos juntos. Você daí faz a sua parte, leitura da letra da lei, acompanha as aulas com um caderno, fazendo um resumo, e do lado de cá, vou levar até vocês de forma simplificada as informações que são necessárias para garantir que você vai gabaritar qualquer questão de prova sobre o assunto. Seja questão que cobre letra de lei, seja questão que cobre doutrina ou jurisprudência. Tudo bem? Mas, sem mais enrola, vamos adiante, vamos começar a tratar sobre a ação penal. No seu caderno, o tópico de número 1, conceito de ação penal. Aqui, pessoal, muito simples. A ação penal é um direito público subjetivo de pedir. De pedir o que, Alfama? De pedir ao Estado juiz a aplicação do direito penal objetivo a um caso concreto. Tranquilo? Alfama, não entendi muito bem. Direito público subjetivo de pedir ao Estado juiz a aplicação do direito penal objetivo ao caso concreto? Tem como explicar um pouco melhor? Tem, sem problema. Vamos lá. Pense aí, vamos trazer aqui para o mundo real, né? O processo, ele é meio distante para a maioria das pessoas, mas o mundo dos fatos, ele está aí para todos nós. Então pense que em determinado dia, o Tício matou o Mévio. Exemplo clássico, né, do direito penal, do processo penal. O Tício matou o Mévio. E aí a polícia, pessoal, instaurou um inquérito policial, concluiu que o Tício matou o Mévio mesmo com disparos de arma de fogo, motivado por ciúme, porque o Mévio havia mexido com a mulher do Tício, tá? Então, essa é a circunstância, essas são as circunstâncias desse homicídio. Tudo esclarecido. E aí vem a pergunta, que o crime já está apurado. O direito penal diz que a pena do Tício, para quem mata alguém, é uma pena de reclusão. No caso aqui, por um motivo fútil, a reclusão de 12 a 30 anos. E aí vem a pergunta, como é que eu faço para que o direito penal seja aplicado a Tício? Aqui, pessoal, o titular da ação penal, no caso do homicídio, é o Ministério Público, tem que pedir ao juiz para que essa pena seja aplicada ao Tício, ou seja, para que o direito penal seja aplicado ao caso concreto. Então, o MP vai pedir ao juiz a aplicação da pena para a conduta criminosa praticada por Tício. Só o juiz pode aplicar essa pena. Não pode o delegado de polícia pegar o Tício e levar ele para a cadeia para cumprir 30 anos de prisão, se o juiz não tiver determinado. Não pode a polícia militar pegar o Tício e levar ele para o cárcere para que ele cumpra a pena, sem que o juiz tenha determinado. É necessário que o titular do direito de ação peça ao juiz que condene o autor do fato criminoso. Então, a ação penal é isso, é o direito que alguém tem de pedir ao juiz a condenação do autor de um fato criminoso. Compreenderam? Então agora fica mais fácil entender aqui o conceito de ação penal. Olha lá, é o direito público subjetivo de pedir ao Estado juiz a aplicação do direito penal objetivo a um caso concreto. O direito de ação, a ação penal,
ela tem fundamento na própria Constituição Federal de 1988. Então, você encontra aqui no artigo 5º, inciso 35, o fundamento constitucional do direito de ação. É o tópico de número 2 no nosso caderno. O fundamento constitucional do direito de ação, da ação penal, é o dispositivo da Constituição que diz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Pessoal, pense em uma prova discursiva. No seu concurso policial, a banca pergunta a você, candidato, fale sobre a ação penal, discursando necessariamente sobre A, o conceito de ação penal, B, o fundamento constitucional da ação penal. Essa é a hora que o seu concorrente treme na base, você não. Você vai dizer, conceito de ação penal. Ação penal é um direito público subjetivo de pedir ao Estado juiz a aplicação do direito penal objetivo a um caso concreto. B, fundamento constitucional. O fundamento constitucional da ação penal é um dispositivo do artigo 5º da Constituição, pode até mencionar, o inciso 35. Se não se lembrar, não tem problema. É o dispositivo do artigo 5º da Constituição que diz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Esse dispositivo ele é chamado pela doutrina de princípio da inafastabilidade da jurisdição. Senhores, o princípio da inafastabilidade da jurisdição é o fundamento constitucional da ação penal. Por esse princípio, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Alfama, o que isso tem a ver com a ação penal? Muito fácil, pessoal. Todo crime gera lesão ou ameaça a um direito. O crime nada mais é do que uma lesão ou uma ameaça de lesão a um direito. Quer ver? Me cita qualquer crime que eu te digo qual a lesão ou ameaça de lesão a direito que ele gerou. Vamos lá, Alfama. O homicídio gerou uma lesão ao direito à vida. O furto, Alfama, lesão ao seu direito ao patrimônio e à defesa do seu patrimônio. Tráfico de drogas, Alfama, gera lesão a qual bem jurídico? Vender maconha. Gera uma ameaça, um risco à saúde pública, já que a droga é uma substância nociva à saúde. Alfama, porte ilegal de arma de fogo. Gera uma ameaça à incolumidade pública, à segurança pública e à paz social. Então, veja, o crime, por definição, nada mais é do que uma conduta que gera relevante lesão ou perigo de lesão a um direito, a um bem jurídico penalmente tutelado. E vem a Constituição dizendo o seguinte, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Em outras palavras, trazendo aqui para o direito penal e o processo penal, o Judiciário ele tem a obrigação de julgar os crimes. O Judiciário tem a obrigação de julgar os crimes. Se o Judiciário tem a obrigação de julgar os crimes, há alguém que tem o direito de pedir que o Judiciário julgue os crimes. Esse direito de pedir o exercício da jurisdição, do dizer o direito que se aplica ao caso concreto, nada mais é do que a ação penal. Compreenderam, pessoal? Então veja que aqui o conteúdo está no seu início, mas se você já estudou ação penal alguma vez na sua vida, eu tenho certeza que você não tinha ainda ligado uma coisa à outra. E agora as coisas vão começar a fazer sentido para você. Assim será o curso, vamos aprofundar. Não tem como você, o seu concorrente saber mais do que você depois desse curso, mas vamos aprofundar aqui de maneira simples para que você saia na frente no dia da sua prova. Tá bom? Então vamos lá. Ponto de número 3 no seu caderno. Vamos tratar sobre o direito de ação
e a diferença entre o direito de ação e a ação propriamente dita. Aqui ensina a doutrina o seguinte: enquanto o direito de ação é o direito de se exigir do Estado o exercício da jurisdição, a ação propriamente dita é o efetivo exercício do direito de ação, através do ato jurídico de provocar o Estado a prestar a tutela jurisdicional. Então, o direito de ação é o direito que o titular da ação tem. Se for crime de ação penal pública, é o Ministério Público. Se for crime de ação penal privada, é a vítima. Então, é o direito que o titular da ação tem de pedir ao Estado juiz que exerça a jurisdição, ou seja, que julgue o crime. Esse é o direito de ação. Eu tenho o direito de pedir que o Estado juiz julgue o crime. Agora, o que é a ação penal propriamente dita? É quando efetivamente o titular da ação pede a condenação de alguém ao Poder Judiciário. Se ele entrou com um pedido formal, veremos depois, que vai ser a denúncia ou a queixa. Se o titular da ação penal entrou com a denúncia ou a queixa pedindo a condenação do autor do crime, estaremos diante de uma ação penal propriamente dita. É quando o direito de pedir foi efetivamente exercido. Compreenderam? Vamos seguir? Ponto de número 4 no seu caderno, natureza mista da ação penal. Pessoal, as normas que tratam sobre a ação penal, elas têm natureza de direito penal ou as normas que tratam sobre a ação penal têm natureza de normas processuais penais. Alfama, é fácil. Eu estou estudando aqui a ação penal dentro da matéria de processo penal. Você é professor de processo penal, não é isso? Então, tem natureza processual. Cuidado. Cuidado, tá? Porque tanto no direito penal, Código Penal, como no Código de Processo Penal, nós temos a regulamentação da ação penal. No Código Penal também, Alfama, também, nós temos lá nos artigos 100 a 106 normas que tratam sobre a ação penal. E aqui no processo penal, do artigo 24 ao artigo 62. E por que isso acontece? Porque as normas que tratam sobre a ação penal, elas têm natureza híbrida, ou seja, têm uma natureza mista. Normas que tratam sobre a ação penal são tanto normas de direito penal, como também são normas de direito processual. Tá bom? Então, na sua prova aparece: candidato, as normas que tratam sobre a ação penal têm natureza mista ou híbrida? Certo, tá bom? Olha lá. O que é a natureza mista da ação penal? No ordenamento jurídico pátrio, a ação penal é disciplinada tanto no Código Penal como no Código de Processo Penal. Isso porque, apesar de ser matéria atinente à persecução criminal, a ação penal também guarda estreita relação com o direito de punir do Estado. Ou seja, as normas que versam sobre a ação penal têm natureza mista. Tem tanto caráter processual como também caráter penal. Isso traz algumas consequências. Primeira consequência delas é a seguinte. Aliás, a principal consequência é a consequência que você tem que levar para a sua prova. As normas que versam sobre a ação penal, tendo natureza tanto de direito penal como de processo penal, elas devem ser regidas pelo princípio da irretroatividade da lei prejudicial e da retroatividade da lei benéfica. Tá bom? Então aparece aqui na sua tela como elas têm natureza mista ou híbrida, elas são regem-se pelas regras da retroatividade benéfica e da irretroatividade prejudicial. Em outras palavras, se a nova lei que versa sobre a ação penal for benéfica, ela retroage, se aplica ao fato ocorrido antes da sua vigência. Se for prejudicial, ela não retroage, não se aplica ao fato ocorrido
antes da sua vigência. Tá bom? Compreenderam isso? Por exemplo, até recentemente, o crime de estupro era um crime de ação penal pública condicionada à representação. E aí, recentemente, o crime de estupro passou a ser de ação penal pública incondicionada. Vem a pergunta, essa nova lei que transformou o crime de estupro em um crime de ação penal pública incondicionada, ela retroage, se aplica aos fatos ocorridos antes da vigência dessa lei? Resposta, não. Como essa lei é prejudicial ao autor do fato, essa norma não retroage, porque aqui, tendo a natureza híbrida ou mista, se aplica o princípio da irretroatividade da lei prejudicial. Tranquilo, pessoal? Compreenderam? Então vamos seguir, vamos tratar agora sobre as características do direito de ação penal. É o tópico de número 5 no seu caderno. Aqui, pessoal, nós temos 6 características do direito de ação penal. Coloca no seu caderno, então, tópico de número 5, características do direito de ação penal. Quais são essas características? A ação penal é um direito público, é um direito subjetivo, é um direito autônomo, é um direito abstrato, é um direito determinado e é um direito específico. Vamos lá? Alfama, o que significa dizer que a ação penal é um direito público? A ação penal é um direito público porque a atividade jurisdicional que se pretende provocar é de natureza pública. Olha lá, o que a ação penal pretende? A ação penal pretende obter do Estado juiz o exercício da jurisdição. O que é a jurisdição? É o poder que o Estado tem de dizer qual é o direito que se aplica ao caso concreto. Então, veja, se a ação penal pretende provocar o exercício da jurisdição e só quem exerce jurisdição no Brasil é o Estado, estamos buscando, como resultado da ação penal, uma atividade que é exclusiva do poder público. Logo, a ação penal é um direito público, porque pretende alcançar o exercício de uma atividade pública, que é a jurisdição, jurisdictio, dizer o direito. Só o Estado pode dizer o direito que se aplica ao caso concreto. Bom, Alfama, pergunta da sua prova. É a pergunta que o aluno bom ele tem nesse momento. Ele pensa assim, Alfama, e a ação penal de iniciativa privada? Ação penal de iniciativa privada também é direito público? Olha aí, a questão para derrubar o seu coleguinha no dia da sua prova. Se aparecer essa, meu amigo, abre um sorrisão. Você vai acertar e aqueles caras ali à sua volta não vão acertar. Essa é a questão que faz a diferença. Que a ação penal é direito público, 90% dos bons candidatos sabem. Mas aí vem a pergunta. E a ação penal de iniciativa privada? Por exemplo, no crime de injúria. A injúria é um crime de ação privada. Quem oferece a ação penal é a vítima, através da peça chamada de queixa-crime. E aí vem a pergunta, na ação penal de iniciativa privada, o direito de ação continua sendo público? Pergunta da sua prova. Nos crimes de ação penal privada, a ação penal é direito público, certo ou errado? Certo, certo. Nos crimes de ação penal de iniciativa privada, a ação penal continua sendo direito público. Pessoal, a ação penal, em todo e qualquer caso, é direito público, mesmo nos crimes de ação privada. Porque mesmo nos crimes de ação privada, o que se pretende alcançar é o exercício da jurisdição pelo Estado, pelo poder público. O que muda na ação privada é quem pede a condenação ao juiz, mas quem vai condenar é sempre o juiz, tá bom? Então, olha lá. A ação penal é direito público porque a atividade jurisdicional que se pretende provocar é de natureza pública. E aí vem o conteúdo avançado. Mesmo nos crimes de ação penal de iniciativa privada, a ação penal continua sendo um direito público, pois, apesar de ser direito exercido por particular, a aplicação da sanção penal que se pretende é de natureza pública, já que o Estado juiz é o único e exclusivo detentor do jus puniendi. Beleza?
Ó, eu acredito que aqui é o maior pega que pode cair na sua prova sobre as características da ação penal. Aí você agora já sabe responder a essa pergunta. Vamos seguir. Eu disse a vocês que a ação penal é um direito público, já expliquei. Subjetivo, autônomo, abstrato, determinado, específico. Alfama, por que a ação penal é um direito subjetivo? Tá aqui, olha lá. A ação penal é um direito subjetivo porque, preenchidas as condições da ação penal, o titular pode exigir do Estado juiz a prestação jurisdicional. Só não sei se vocês já viram aquela informação do seguinte: quem passa dentro das vagas no concurso tem direito subjetivo à nomeação. Não é isso? Quem passa dentro das vagas tem direito subjetivo à nomeação. O que é um direito subjetivo? Direito subjetivo é aquela situação em que o sujeito preencheu todos os requisitos para o seu exercício. Então, ele é um direito subjetivo. Na ação penal é assim. O titular da ação, uma vez que ele preenche os requisitos, as condições da ação, ele tem direito que o juiz julgue aquele crime. O juiz pode até condenar ou absolver, mas ele é obrigado a julgar. O juiz não pode falar assim, não, eu não quero julgar. O que o titular da ação vai falar? Olha, juiz, eu tenho o direito que você julgue, você é obrigado a julgar. Você não pode escolher julgar ou não, juiz. Porque a ação penal, direito do qual eu sou o titular, é direito subjetivo, tá bom? Então é isso. Ação penal, o direito de ver o crime julgado. Isso é ação penal. É direito subjetivo. Se o titular da ação preencher as condições da ação, o juiz é obrigado a julgar o crime. Tá bom? Terceiro, a ação penal, olha lá, é um direito público, subjetivo, autônomo. Alfama, por que a ação penal é direito autônomo? A ação penal é direito autônomo porque não se confunde com a pretensão punitiva, que nasce com a prática da infração penal. O direito de ação é o chamado jus persequendum in iudicio. Pré-existe a infração penal. Então, pessoal, veja bem. O titular da ação, quando ele preenche as condições da ação, ele tem direito de que o juiz julgue aquele crime. O juiz pode condenar ou pode absolver. O direito de punir é o direito do Estado. Não tem nada a ver com o direito de pedir a condenação. São direitos autônomos. Então, o direito de ação é o direito de pedir a condenação de alguém. E o direito de punir, esse sim é um outro direito, vai ser exercido pelo Estado juiz quando tiverem presentes provas suficientes da materialidade e da autoria do crime. Vejam que são coisas diferentes. Eu posso ter uma ação penal sem condenação, ou seja, sem direito de punir. Beleza? Então, por isso que a ação penal é um direito autônomo. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. A ação penal é um direito público. Por quê? Porque a atividade que se pretende alcançar, a jurisdição, é de natureza pública, só é exercida pelo Estado. Mesmo nos crimes de ação penal privada, a ação penal é um direito público. Seguindo, a ação penal é um direito subjetivo, porque preenchidas as condições da ação, o titular pode exigir que o Estado exerça a jurisdição, que julgue aquele crime. E terceiro, a ação penal é um direito autônomo, porque não se confunde com o direito de punir. O titular da ação tem direito de pedir a condenação, ainda que o resultado final não seja a punição do autor do crime, tá bom? Então, um direito pode ser exercido sem o outro, eles são autônomos, tudo bem? Vamos seguir. A ação penal é também um direito abstrato. Alfama, o que significa dizer que a ação penal é um direito abstrato? A ação penal é o direito à jurisdição. Ou seja, do dizer o direito que se aplica ao caso concreto. Que existe e é exercido mesmo quando o juiz julga improcedente o pedido de condenação formulado. Então, veja,
é algo abstrato, não vinculado ao direito de punir. Muito semelhante aqui à característica anterior. É um direito determinado. O direito de ação é instrumentalmente vinculado a um fato concreto, já que se pretende solucionar uma pretensão de direito material. E, por fim, é um direito específico, porque apresenta um objeto específico que é o fato criminoso cuja prática é atribuída ao acusado. Tranquilo? Então, pessoal, fechamos aqui as características do direito de ação. Então, para você não se esquecer, ação penal é direito público, subjetivo, autônomo, abstrato, determinado e específico. Para nós fecharmos aqui esse primeiro bloco sobre ação penal, vamos para o ponto de número 6 no seu caderno. Vamos tratar sobre a lide no processo penal. Pessoal, olha lá. O que se discute aqui é o seguinte: o termo jurídico lide é aplicável no processo penal ou não? Não tem nada a ver no processo penal. Pessoal, lide é um termo usado no direito de uma forma clássica. Há uma definição clássica de lide, que é do professor Carnelucci, que diz que lide é o conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Olha lá. O conceito clássico de lide, do Carnelucci, é essa. Lide é um conflito de interesse qualificado por uma pretensão resistida. O que a doutrina de processo penal ensina é que esse conceito ele não deve ser aplicado no processo penal. Então, a lide não se aplica no processo penal, porque no processo penal não há um conflito de interesse. Eu não posso dizer que o promotor quer a condenação e a acusação e a defesa quer a absolvição. O que o promotor quer é que a justiça seja feita, porque ele é um órgão do Estado. Então, veja, pessoal, aqui no processo penal, o promotor pode, inclusive, ao final da ação, pedir a absolvição. Tá bom? É possível, isso é previsto no artigo 385 do CPP. E segundo, não se aplica o termo lide no processo penal, porque ainda que não haja resistência à pretensão, deve haver ação penal. Pense aqui, o cidadão que praticou o crime, ele fala, olha, não precisa de ação não, eu pratiquei o crime, eu quero ser punido, pode me levar para cumprir a pena. Não. Mesmo que a pessoa queira cumprir a pena, será necessária a ação penal. Então, o que a doutrina ensina é que não se fala em lide no processo penal. No processo penal que nós temos é a chamada pretensão punitiva. É a pretensão de imposição da sanção penal ao autor de um fato criminoso. Compreenderam, pessoal? Vamos fazer o seguinte, vamos para um breve intervalo e já voltamos.